Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de devocional aqui com Deus. Vamos lá? Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 50. A gente vai estar lendo aqui o versículo 7. Mas antes eu venho comunicar que hoje é o último capítulo do livro de Gênesis. Tá? Então a gente está encerrando Gênesis hoje. E a gente vai começar um novo livro amanhã que Deus vai passar e a gente vai estar aqui fazendo. Então eu espero você aqui amanhã para continuar o devocional. Tá bom, gente? Porque o devocional a gente tem que sempre fazer todos os dias para buscar a presença de Deus. Então hoje a gente está encerrando Gênesis e amanhã a gente vai começar um novo livro na presença de Deus, buscando Ele em espírito e verdade. Tá bom? Mas vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar abrindo esse momento com Ele. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia, Pai, na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero convidar o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais, Pai. Devocionais esses que vem falando aos nossos corações, Senhor, vem nos ensinando o caminho que devemos andar e o que devemos fazer e o que não devemos fazer, Pai. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu peço a presença do Espírito Santo aqui para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Senhor, para assim a gente vir colocá-la em prática. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 50, versículo 7, que fala assim: E assim José foi sepultar o seu pai. Com ele foram as autoridades ligadas ao rei, aos altos funcionários do palácio e todos os líderes do Egito. Somente o versículo 7. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui, no capítulo 50, é o sepultamento de Jacó. Jacó veio a falecer. Só que antes de falecer, Jacó pediu para os seus filhos e para José que ele fosse sepultado em Canaã, para ele não ser sepultado no Egito. Então ali José pediu autorização para o rei do Egito para levar o pai dele para sepultamento em Canaã. E o rei não só concebeu o pedido de liberação de José, como também mandou com ele pessoas importantes do alto escalão do Egito para poder ir com ele sepultar o pai dele em respeito ao pai dele. O que Deus quer que a gente aprenda disso aqui, tá? A gente entende, a gente sabe, né, da história de José. Se você for parar para analisar a história de José, a gente precisa entender quem era José. José, ele veio de uma família, né, de Jacó ali com seus irmãos. Porém, no meio do caminho ali do crescimento e desenvolvimento de José, os irmãos dele ficaram com inveja dele e jogaram ele e se desfizeram dele, né? Para poder tirar deles um problema, uma carga que estava incomodando eles, vamos colocar dessa forma. Então José passou por várias etapas do seu processo para chegar a governador do Egito. José primeiro se viu sozinho, solitário, dentro de um poço, dentro de uma cisterna. Dali ele foi vendido para o Egito, né, por mercadores que estavam passando. Ele se tornou um escravo, ele saiu da sua zona de conforto, que era a sua família, entende? E entrou numa outra situação da vida dele, que ele se tornou um escravo ali, que ele se tornou um cativo, né, de um cativeiro, de uma prisão, porque por mais que ele fosse escravo e estivesse livre, servindo a pessoas do Egito, ele era um escravo. Então ele estava limitado, ele não podia fazer o que ele queria, ele tinha que seguir ordens. Dali ele foi para a casa de Potifar. De Potifar, a esposa de Potifar deu em cima de José. José negou ela, pelo fato de ele ter negado ela, ela se sentiu no direito de punir a vida dele. José foi parar na prisão. Da prisão, José chegou ao cargo de governador. Então o que a gente entende disso aqui? Que para a gente chegar aonde Deus quer que a gente chegue, para a gente viver os planos de Deus para a nossa vida, a gente passa por etapas. Não necessariamente como foi as etapas de José, porque o processo de cada um aqui é individual, mas a gente passa por etapas na nossa vida que nós precisamos respeitar essas etapas. Porque em cada etapa que a gente passa, a gente está crescendo, a gente está amadurecendo, a gente está desenvolvendo, sendo preparado para viver os planos de Deus. Se você parar para analisar aqui o contexto da história, você vai ver que pessoas importantes do reinado do Egito foram no sepultamento do pai de José. Para aquelas pessoas ali, o pai de José era importante, porque José era o governador do Egito.
Mas será que seria a mesma coisa se José fosse ainda o filho somente de Jacó, o filho sonhador? Será que do lado dele teria pessoas importantes no sepultamento do pai? Entende? Então o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Que se nós formos obedientes a Ele, que se nós tivermos relacionamento com Ele e priorizarmos Ele na nossa vida, Ele colocará a gente em lugares que pessoas não terão acesso sozinhas. Ele colocará você no meio de pessoas importantes. Ele colocará você no meio de pessoas com patentes altas, no meio de príncipes e princesas, se você se mantiver fiel ao Senhor. No decorrer do processo de José, ele foi fiel a Deus. Em nenhum momento de dificuldade que ele passou ali, ele negou o nome de Jesus, ele negou o nome de Deus, ele negou o nome do Espírito Santo. Entende? Pelo contrário, ele tirou de cada situação que ele ia passando, de cada provação que ele ia passando, ele dava o seu melhor, ele fazia o seu trabalho por excelência, porque ele sabia que se Deus permitiu dele passar por aquela situação ali, é porque ele precisava aprender algo, ou ele precisava transmitir algo para alguém, entende? Então o que a gente tira de lição da história de José? Que o nosso relacionamento com Deus é primordial para a nossa vida. Quando a gente prioriza o Senhor na nossa vida, é automático, gente. A gente dá o nosso melhor para a situação que a gente está passando, independente ou não dela ser uma situação boa ou favorável ou não a nós. Nós somos o que somos em situações diferentes, em situações favoráveis ou desfavoráveis, porque nós somos reflexo de Deus, porque nós temos intimidade com Ele. Entende? Então José foi uma pessoa que refletiu Deus na vida dele. Que no momento de Deus colocou ele num nível mais elevado, numa situação mais elevada. Deus trouxe para ele pessoas para andar com José, segundo o coração de Deus, pessoas que eram amigos de Deus. Então o que Deus faz na nossa vida? O nosso processo que nós passamos para ser preparados para viver o plano de Deus, Deus está fazendo uma seletiva na tua vida de quem vai participar dos planos de Deus contigo. Então, quando começar a acontecer isso na sua vida, de Deus começar a te isolar, Deus começar a te separar, para poder preparar você, para poder transformar você de alguma forma, para poder viver os planos dele, não traga de volta quem ele já tirou. Não reclame da situação que você está, não murmure. Agradeça a oportunidade que você está tendo de ser trabalhado pelas mãos de Deus, para você poder viver os planos dele. Porque a gente só vive os planos de Deus mediante a preparação que nós precisamos passar. É necessário que a gente seja desconstruído de todas as crenças limitantes que nós adquirimos no decorrer da nossa vida, para poder viver os planos de Deus. A gente precisa estar de acordo com a vontade dele. Entende, gente? Então, seja você o filho, seja você a filha, seja você a pessoa que vai viver os planos do Senhor e que permite dele tratar você, preparar você para estar nesses lugares altos convivendo com essas pessoas que ele vai trazer para a sua vida. Porque o que a gente precisa ter em mente aqui, gente, não é só a promessa que a gente vai receber. Não é só o milagre, não é só o sonho. Você precisa viver a promessa, você precisa viver o milagre, você precisa viver o sonho. E através da sua promessa, do seu milagre, do seu sonho, outras pessoas serão atingidas. Entende? Então você vai ser um líder aonde Deus vai te colocar. Quando Deus te entregar a promessa na sua mão, o milagre, o sonho que você tanto almeja, que está ardendo dentro do seu coração, nas suas mãos, você não vai apenas estar recebendo um presente, a qual você vai usar ali um pouquinho e depois vai botar numa estante e deixar de lado. Você vai viver o seu presente. Entende? E Deus vai te usar perante pessoas, lugares, aonde outras pessoas, outras vidas, conhecerão a Deus através da sua vida. Pessoas saberão que você carrega Deus, pessoas temerão a sua presença, pessoas admirarão você. Entende? Porque você carrega a presença de Deus, porque você pagou o preço para ter isso, porque você renunciou à sua carne, porque você tem intimidade com Deus. Entende? Então, quanto mais nós renunciarmos às nossas vontades para estarmos na presença do Senhor, cada sacrifício que nós fazemos, mostramos para Deus que nós os amamos pelo que Ele é. E a gente o quer na nossa vida.
como um pai e um filho e um pai, quando tem um relacionamento. Entende? Então, se você está sendo fiel no pouco que você tem hoje a Deus e não negando o nome do Senhor, Deus te colocará em lugares altos. Deus te colocará no meio de pessoas importantes. Deus trará para a sua vida os amigos dele para andar contigo, em reconhecimento e honraria aquilo que você fez para ele. Então, nós, se a gente for analisar, nós não somos merecedores de nada de Deus, porque nós somos efêmeros perto da grandeza do poder de Deus. Mas pelo amor que ele tem por nós somos criação dele, nós somos criação, imagem e semelhança de Deus. Pelo amor que Deus tem por nós e pelo relacionamento que nós devolvemos para ele, entende? Ele quer nos honrar. Ele quer que nós comemos o melhor da terra, ele quer que nós vivemos o melhor da terra, ele quer que a gente ande com as melhores pessoas, ele quer que nós frequentamos os melhores lugares, ele quer que a gente tenha os melhores amigos, pessoas segundo o coração dele, pessoas segundo o coração de Deus, pessoas que são amigos dele para andar conosco. Então, tudo que Deus traz para a nossa vida é honraria. É ele honrando a sua fidelidade a ele, é ele honrando a sua dedicação a ele. Entende? Então, passe pelo seu processo, dando glória a Deus que você está tendo a oportunidade de ser tratado por Deus. Não veja o seu processo como algo martiroso, como algo ruim, como é um martírio passar por isso. Eu estou sofrendo. Hoje não tem comida. Hoje está escasso. Hoje não tem dinheiro. Não. Agradeça. Você está sendo preparado para viver os planos do Senhor. A gente vai passar por provas. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo por ti, pagou o preço de sangue na cruz do Calvário pela sua vida, tenha a certeza absoluta que se você priorizar Ele na sua vida, você vai viver os melhores planos de Deus para ti. Você vai comer o melhor da terra. Você vai andar em situações que olhos nem viram, nem ouvidos nem ouviram. Entende? Tem coisas que Deus ainda não mostrou para você que você vai viver, que você não tem nem noção da situação que vai ser, porém você sabe que é bom porque Deus traz coisas boas pra gente. Se você se mantiver mediante a Ele, em fidelidade e relacionamento com Ele. Então, quanto mais você buscar a presença de Deus, mais lá na frente você vai ter os planos de Deus realizados na sua vida. Então, seja fiel ao Senhor. Deus age na reciprocidade. Então, se você está sendo fiel a Deus, verdadeiro com Deus, Ele vai ser fiel a ti, verdadeiro contigo. Entende, gente? Não deixa a rotina do dia a dia, não deixa os pratos de lentilha do dia a dia, aquilo que atrai a nossa vista, fazer você se perder no meio do caminho. Porque a oposição, ela sempre vai trazer para a sua vida situações que mexem com a sua vaidade. A oposição sabe o seu ponto fraco. Entende? Então, seja você a pessoa que vai lutar contra a oposição e não aceitar os pratos de lentilha que ela traz para você, para tirar você dos caminhos do Senhor. Seja uma pessoa teimosa e siga os planos de Deus para sua vida. Abra mão do que tiver que ser aberto mão para poder seguir os planos de Deus para sua vida. Ele vai te recompensar. Ele vai tratar com você. Ele vai colocar você em lugares altos. Ele vai trazer pessoas segundo o coração dele para andar contigo. Ele vai te honrar mediante a fidelidade que você foi com ele. Entende? Então seja um com Deus, que ele será um contigo. E quando Deus começar a trazer esses lugares, essas pessoas para você, seja quem Deus te chamou para ser. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio, porque você já tem intimidade com Deus o suficiente para proclamar o nome dele às nações aonde ele vai te levar. Tá bom? Essa foi a mensagem de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por essa palavra, Paizinho. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser fiel a nós. Obrigada por nos mostrar, Pai, que a sua fidelidade é o que basta para nós, que a sua presença é o suficiente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos transforma os nossos corações da água para o vinho, Pai. Tira de nós corações de pedra, Senhor, e coloca em nós coração de carne, segundo a sua vontade, Pai. Que a gente venha te buscar em espírito e em verdade, em relacionamento, Senhor, priorizando a tua presença, Pai.
Porque entendemos que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não chegamos a lugar nenhum. Sem Ti nós definhamos, Pai, e nós não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos estar na Tua presença, Te buscando em espírito e em verdade, confiando em Ti e sendo dependente de Ti, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida venha ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta, que cada vida, Senhor, venha ser trabalhada, moldada e lapidada pelas Tuas mãos, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, Pai, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença de Deus, tá bom? Fique na paz. Tchau, tchau.